Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, estou gravando esse vídeo aqui para contar um testemunho e para contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida através de um processo. Como muitos irmãos sabem e acompanharam, né, atualmente, graças ao Senhor, eu consegui passar no processo e entrei pro exército, né? Só que tudo isso foi um processo que o Senhor trabalhou na minha vida e também me prometeu, porque o Senhor me prometeu e Ele cumpriu a promessa. No ano de 2024, né, ano passado, em julho, eu fiz minha inscrição no processo e tem várias etapas, né, até chegar na etapa final. E na primeira etapa, eles chamam a gente, né, para se apresentar a documentação e para saber mais sobre a gente, né. E na primeira chamada, né, eu tinha feito minha inscrição já, e nessa primeira chamada eles chamaram em torno de 180 pessoas. E dessas 180 pessoas, eu não fui chamada, na primeira chamada. E aí eu tava na posição 183 e eles chamaram 180 pessoas. Nesse dia, eu chorei horrores. Eu falei, ai meu Deus, não me chamaram, e agora? E aí eu já fiquei assim desanimada, chorei muito. E aí eu falei pra Deus assim, Deus, se for da tua vontade, eles vão me chamar na segunda chamada. Porque existe uma segunda chamada sempre no ano seguinte, né? Por volta de junho, maio, junho. Eles sempre fazem uma segunda chamada. E aí eu falei assim, não vou mais olhar o sistema, não vou olhar mais o site, e vou esperar a segunda chamada que seja feita da tua vontade. E aí, eu tava no meu trabalho, olhando o meu computador, e eu falei assim, vou entrar aqui no site para me ver como que tá o andamento, né, do processo seletivo, como que estão as atualizações, né? E aí, na hora que eu abri o site, na mesma da hora, eu vi meu nome, assim, Karina Rodrigues, está convocada para entregar a documentação hoje. Era o último dia, eles sempre dão 2 dias para você comparecer e entregar sua documentação. E era o último dia de entregar a documentação. E aí, como na primeira chamada eu não tinha sido chamada, eu já tinha deixado todas as minhas documentações organizadas, saí correndo do trabalho às pressas, fui em casa, peguei minhas coisas, corri, fui apresentar minhas coisas, entreguei tudo. Tive um probleminha lá na documentação, me ajudaram, fui e consegui entregar tudo. Quando passou uma semana, saiu lá no sistema, Karina Rodrigues eliminada por conta de tal coisa. Tinha dado um problema no meu diploma da faculdade, que estava em processo de emissão e eles não estavam aceitando minha declaração de conclusão. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. E aí eu liguei na faculdade, tava tentando resolver, e aí uns 2 dias antes eles tinham liberado o meu diploma da faculdade, e aí, só que eles não me comunicaram, não me avisaram nem nada, e eu consegui pegar e consegui o meu diploma, né? E, né, depois que eu fui eliminada do processo, eu tive que entrar com um recurso administrativo, né? Elaborei um recurso, meu nome saiu lá com a data que eu deveria entregar o recurso. Isso foi mais ou menos por volta de 15 de novembro do ano passado. E aí, geralmente, demora em torno de 2 meses para eles fazerem a avaliação e te dar um posicionamento, né? Se seu recurso foi deferido ou não. E eu fui, entreguei e falei assim, Senhor, agora seja feita a tua vontade, agora eu vou até o final, não vou desistir. Aí, entreguei e fiquei esperando a resposta. Quando foi no dia 5 de dezembro, estava tendo uma consagração, acho que foi dia 5 de dezembro, estava tendo uma consagração na igreja, que o apóstolo convocou todo mundo, todos os ministérios, e teve um momento, né, que ele pediu para que fizesse um círculo de orações e para a gente interceder uns pelos outros pelos pedidos, e que a pastora ficasse dentro do círculo intercedendo pelos pedidos, né? Todo mundo fez seus pedidos, e o meu pedido, eu falei para a pastora Narialine, vai lembrar, eu falei, pastora, eu quero que a senhora interceda por mim, porque eu estou participando de um processo, e que se for a vontade do Senhor, que eu retorne para esse processo, porque eu fui eliminada, mas Deus pode fazer todas as coisas, né? E aí eu lembro que ela intercedeu por mim, tinha outras irmãs também que intercederam por essa causa, e aí não tive mais nenhuma resposta, fiquei esperando a atualização do site, né? Isso em dezembro. Eu entreguei a documentação, o recurso em novembro, e aí fiquei esperando sair algum posicionamento, né? E aí quando foi, eu viajei, fui pra casa da minha mãe em dezembro, tava lá conversando com ela, e aí eu falei assim, a gente conversando, né? E eu falei, mãe, minha mãe perguntou como que tava o processo, eu falei, mãe, entreguei o recurso, tô esperando uma resposta, um posicionamento. E aí ela falou assim, minha filha, fica calma, calma esse coração, que Deus sabe de todas as coisas. E isso era mais ou menos no finalzinho de dezembro. Na semana do Natal. E aí tinha passado o Natal e tudo, e a gente tava conversando nessa semana. E aí eu falei, aí no outro dia, no dia 26, depois do Natal, eu peguei, abri o sistema, e aí tava o meu nome lá, escrito assim, recurso deferido. Você tem que se apresentar tal dia para fazer a inspeção de saúde e apresentar todos os seus exames de saúde no dia 14 de janeiro, 15 de janeiro. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? E agora, meu Deus? Eu tava
ia voltar de viagem, né? Comecei, né, correr contra o tempo para fazer os exames. Eu tinha apenas 12 dias para fazer todos os exames e entregar, né, na data correta. Só que no meio do percurso, eu tive um probleminha com um dos meus exames. Tinha dado alteração no meu exame da mama. E aí tinha dado que eu tinha um nível lá que poderia me eliminar. E aí eu falei assim, Deus, e agora? O que eu faço? Eu já gastei muito dinheiro fazendo esses exames, e agora eu não sei o que fazer, eu tô sem chão. Eu sei que eu cheguei em casa, eu lembro que tinha terminado a campanha dos 12 dias e a pastora Daniele tinha dado um vidrinho de óleo pra gente. E ela falou assim que era pra gente levar ele pra casa e usar ele quando a gente precisasse. E aí nesse dia eu lembrei que o olhinho tava dentro da minha bolsa. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu entrei no quarto, eu peguei esse óleo, ungi minhas mãos e coloquei assim. E aí eu chorei horrores nesse dia, chorei muito. E aí a minha oração pra Deus foi, Senhor, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito ser eliminada, porque foi o Senhor que me prometeu, o Senhor me mostrou no sonho que eu voltaria pro processo. Tô até me emocionando porque foi um momento muito difícil, porque eu passei 2 dias praticamente inteiros dentro de uma clínica, fazendo um monte de exames, e aí eu vi uma alteração no exame e aquilo me desestabilizou muito. E aí eu cheguei em casa e eu falei, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar e pedir que seja feita a tua vontade. E eu orei, chorei muito nesse dia, me ungi, e aí falei, Senhor, eu não aceito esse diagnóstico. Amanhã eu vou na clínica, eu vou refazer esse exame, e eu creio naquilo que o Senhor me prometeu. Eu creio porque o Senhor me mostrou o meu nome na lista, eu sendo aprovada. E aí eu fui na clínica de manhã, refiz o exame. Na hora que eu peguei o exame, que eu abri assim, e eu vi que não tinha nenhuma alteração, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, Deus, se não é o Senhor que está comigo nesse processo, não é mais ninguém. E esse processo me ensinou muito a confiar em Deus, a confiar naquilo que Ele tinha me prometido. E nisso eu tive apoio de muitas pastoras. A pastora Naria Aline intercedeu muito por mim. Tia Divina sempre falava assim pra mim, Karina, Deus vai te levar pra lugares onde você não vai imaginar onde Deus vai te colocar. A pastora Rosana também falava muito pra mim que o Senhor ia me honrar da mesma forma que eu honro Ele no meu tempo, seja fazendo as coisas pra Deus, na casa de Deus. E aí fiz minha inspeção de saúde, deu tudo certo. Passei o dia inteiro lá. Nesse dia também, no dia da minha inspeção de saúde, eu passei uns perrengues. Saí de casa, tava chovendo muito no dia. Eu passei a manhã inteira lá esperando, sair de lá com o meu papel na mão de apta. E aí deu certo, eu saí de lá com o meu exame na mão, com o meu papel escrito que eu estava apta e que eu poderia seguir normalmente o processo. E aí faltava a última etapa, que era a etapa do TAF. E eu estava me preparando já bastante para isso, porque o Senhor ajuda a gente, mas também tem que ter esforço, né? Nada vem sem esforço. E aí muitas pessoas também falaram pra mim que eu não ia passar, que eu não ia ser chamada, que eu não ia conseguir chegar nas etapas finais. E todo mundo intercedendo por mim, acreditando em mim, eu também intercedendo e pedindo pra Deus, porque o Senhor já tinha preparado e já tinha falado comigo que era um propósito e que eu entraria. E também na campanha dos sonhos, eu coloquei no meu caderninho, né, dos sonhos, que eu iria tomar a minha posse. No dia em julho, quando eu entrasse. E aí eu fui convocada para fazer o TAF e passei, né? Fui convocada para nisso, depois da inspeção de saúde em janeiro, eu fui convocada para fazer o TAF em junho desse ano. E deu tudo certo, eu passei, saiu meu nome lá na lista que eu tinha passado e fiquei esperando a minha convocação. E aí eu já tava com meu coração tranquilo, porque eu sabia que eu ia entrar. Não por mim, mas por conta da promessa e por conta que o Senhor já tinha me confirmado que eu iria entrar. E aí, quando foi no dia 20 de junho, eu vi o meu nome lá na lista, que eu tinha sido convocada e que eu iria entrar. E aí, no dia 1º de julho, eu estava lá, na minha incorporação, entrei, participei da minha formatura e agora, graças a Deus, estou trabalhando lá. Isso deu tudo certo, o Senhor me fez entender no meio desse processo que eu precisava confiar nele, confiar nos propósitos dele. Teve um dia também que a pastora no congresso de mulheres, ela chegou a pregar uma palavra assim, o Senhor, ele encerra ciclos e ele vai te tirar, pega as suas sandálias, pega tudo, porque ele vai te tirar de um lugar e vai te levar para lugares que você nunca imaginou. E aquilo ali entrou no meu coração assim, e eu comecei a chorar, eu lembro que eu chorei a pregação inteira. E aí logo após já estava perto da minha convocação, né? E aí eu vi que minha convocação tinha saído, e aí eu chorei muito. Eu lembro que eu estava no dia da minha convocação, que eu tinha sido aprovada, era uma terça-feira, estava tendo culto de oração e culto nos lares. E eu estava participando dos cultos nos lares, né, com o pastor Luiz. E aí eu lembro que eu cheguei mais cedo, eu falei assim, eu vou pra igreja e vou agradecer a Deus, porque tudo isso foi Ele que me proporcionou. E aí eu fui pra igreja, saí do serviço às 6 horas, cheguei na igreja, eu chorei tanto, que meu rosto estava vermelho, tanto que eu chorava, e eu não tinha nem palavras para agradecer a Deus pelo que Ele fez.
porque ele que me proporcionou, ele que me ensinou a ter paciência, ele que me ensinou a confiar, ele que me ensinou a obedecer aquilo que ele já tinha preparado para mim. E é isso. Estagiária 26, xerife do ABST 2025/2, apresento grupamento pronto, sem faltas.